4999173811. Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Sicredi, gente que coopera cresce. Sementes Ros há 61 anos, com resultados para o agronegócio, com tecnologia e inovação. Loja Rede Sul, onde você encontra muitas promoções de armas de fogo, munições, cofres e acessórios para pesca. Rede Sul, localizada na rua Pedro Rota Filho 224, em Espumoso. Tá tudo certo? O link está estabelecido agora também através da internet. O Luan Tavares está comigo aqui no estúdio para conduzir um trabalho de reportagem. Hoje temos a honra e a grata satisfação de receber o Dr. Mânica aqui no estúdio, juntamente com o seu filho. Se eu não me engano é o Lucas, né? É isso, Lucas? Dá um positivo aí se é Lucas. Ou depois tu... É isso, né? Tá certo, tô olhando vocês aqui. Valeu, doutor. Que bom que você está com a gente aí para trazer informações de importante relevância para os nossos ouvintes aqui da programação da Rádio Planetário, Luan. Muito bem, bom dia, Adriano, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão ligados aqui na nossa programação. Bom, como o nosso amigo Adriano informou, a gente está recebendo, né, a presença aí do Dr. Mânica para a gente conversar sobre assuntos muito importantes, né? Vou deixar que o doutor se apresente e fale sobre o tema também da entrevista de hoje, porque é de suma importância a gente ter o cuidado nessa parte, né? Eu já sei qual é o assunto, mas vou deixar que o doutor dê um bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia ao Adriano também, né? Em especial a todos os ouvintes da Rádio Planetário, dizer que novamente é um prazer estar aqui, né? Nesse início de ano que começa agora, início de 2025, né? E a gente poder estar aqui com saúde, né? E poder levar algumas informações que a gente julga ser útil para toda a comunidade regional. A gente sabe que a abrangência da Rádio Planetária é grande, então com certeza temos muitos ouvintes que estão nos escutando, né? Bom, com a chegada do início do ano, já começou propriamente no final do ano passado, nós estamos na estação do verão, né? E a estação do verão, na nossa área, na Clínica Mânica, que a gente está ali, e agradecer, não tive oportunidade, mas agradecê-lo o prestígio que a gente teve desde o ano passado com nossos pacientes, né? Não somente eu, né, mas em nome da doutora Franciele Mânica também, que atende na área de cabelos, unhas, na área de doenças de pele, né? Então também na área dela, nessa época do ano, tem muitos problemas de micose de pele, câncer de pele, também em nome dela, aproveitando aqui o Lucas também, né, o fonoaudiólogo que trabalha na área de próteses auditivas, aparelhos, agradecer todo o nosso prestígio que a Clínica Mânica teve durante o ano passado e dizer que a gente está aí também para esse ano também colaborar nesse sentido, né? Mas propriamente em relação às doenças agora da estação do verão, na minha área, na área da otorrinolaringologia, a gente tem muitas, né? Porque começa a época do calor, então as pessoas procuram os balneários, as crianças estão de férias, então elas procuram a piscina, né? Muita gente tem piscina em casa, muita gente vai para a praia, então a gente tem tido muito problemas nos ouvidos nessa época do ano, né? As pessoas vão entra água, aquela água se mistura com alguma sujeirinha que tem no ouvido, muitas vezes uma cera que ficou ali acumulada durante o inverno, a primavera, né? E isso causa sérios transtornos para as pessoas na área assim de tanto de dor de ouvido, problema de otites externas, né? Como as otite média também, e isso muitas vezes atrapalha até o próprio veraneio das pessoas. As pessoas vão para a praia, vão para o alague, vão para um balneário, para a piscina, dão um mergulho e já começa a ter problemas no ouvido, né? Não somente as otites externas, mas as otites causadas por fungos também, porque a gente sabe que o fungo nessa época do ano, eles adoram calor e umidade. E essa época do ano proporciona isso. Então nós temos, e isso também não se reflete assim no ano propriamente só numa idade. Isso afeta tanto criança quanto adultos jovens, pessoas mais idosas, todas estão suscetíveis. Muitas vezes até a própria água do chuveiro também. A gente toma mais banho, como é o verão, a gente transpira mais, sua mais, então a gente toma mais banho de chuveiro. E às vezes até essa própria água do chuveiro também ela pode causar essas otites. Então é bem importante que as pessoas estejam atentas a essa época do ano, as micoses, otomicoses que acontecem nos ouvidos, né? E também em outras partes do corpo, né? Muito bem, né? Então a gente tem que tomar cuidado até dentro de casa, na hora que a gente for
tomar o nosso banho, né? Muitas pessoas talvez pensem, não, acho que é só quando eu for tomar banho de rio ou banho até da praia que vai dar problema, pode dar problema. Não, a gente tem que se cuidar também em casa. Sem dúvida, porque o que favorece o surgimento de infecções fúngicas, né, as otoxomicoses que eu falei, é propriamente o calor e a umidade. O fungo tende, e aí tem vários tipos de fungos, isso é importante também na hora de fazer o tratamento adequado, é saber com qual tipo de fungo a gente está tratando, né? Mas todos eles gostam, vamos dizer assim, de um ambiente com calor e umidade e pouca luz. O ambiente do ouvido é pouca luz. E se as pessoas ainda começam a colocar muitos objetos, corpos estranhos dentro do ouvido, tem gente que coloca chave de carro, tampa de caneta, o próprio cotonete, eles acabam piorando a situação, né? Então é bom evitar isso e muitas vezes não adianta você só pingar gotinhas dentro do ouvido, você tem que remover aquele material que está lá dentro. Muitas vezes tem pus lá dentro do ouvido e as gotinhas que você vai usar nem vão conseguir entrar lá dentro, né? Isso é importante para a prevenção de perdas auditivas. A gente observa que essas infecções repetitivas vão se traduzir em perdas auditivas, né? E, claro, a gente está falando do ouvido, mas também, né, Lua, tem muitos outros problemas relacionados agora. É uma época que a gente usa muito ar-condicionado também, sabe? Por causa do calor, né? Então, a gente tem tratado muito problemas de garganta também. Até problemas de cordas vocais. As pessoas, muitas vezes, à noite, o ar fica mais seco, isso resseca a garganta, resseca as cordas vocais, as pessoas têm tido muito problema de rouquidão, muita irritação na garganta, sabe? Às vezes acompanhado, geralmente em crianças, a gente tem tido muito problema de adenoides e amígdalas, por causa que justamente do ar mais seco, né? Isso favorece essas infecções. Então é importante as pessoas também controlarem a temperatura do ar-condicionado também. Deixar lá no 24, 25 graus, para não tirar tanta umidade do meio ambiente, né? E as pessoas que têm algum problema de rouquidão, irritação na garganta, reações alérgicas, a gente tem tido muito problema de rinite alérgica também, se manifestado porque as pessoas usam o ar-condicionado, essas mudanças de temperatura, isso também afeta. Isso é importante porque no diagnóstico, quando for feito o diagnóstico, é importante você diferenciar o que é viral, o que é uma irritação alérgica, uma rinite alérgica, o que é uma infecção fúngica causada por fungo, uma infecção bacteriana, uma otite bacteriana, uma sinusite bacteriana, uma sinusite fúngica, porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Senão muitas vezes as pessoas ficam tomando remédio aleatoriamente, aí toma um, não melhora, passa para outro, também não melhora, ficam gastando dinheiro e perdendo tempo, né? Quando poderiam fazer um tratamento mais breve, mais direcionado e com melhores resultados. Muito bem. Muitas às vezes demora para perceber essa mudança, tem aqueles pacientes que sentem dor ou só talvez aquela perda de audição significativa ou menos. Uhum. Normalmente a primeira sensação que as pessoas se referem é a sensação de ouvido fechado. Aquela sensação de ouvido fechado. As pessoas normalmente dizem assim, eu tô com aquela sensação que o ouvido tá cheio, tá fechado. Quando eu falo, parece que a voz responde lá dentro do meu ouvido, parece que eu falo para dentro. Muitas vezes com dificuldade de discriminação, diz, eu não sei se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo. As pessoas falam, quando tem um ambiente onde tem várias pessoas falando, eu não consigo entender eu escuto o que eles estão falando, mas não consigo entender. E além disso, do desconforto físico mesmo, muitas vezes dor mesmo, dor no ouvido. As pessoas muitas vezes não conseguem nem encostar o ouvido no travesseiro, que só de encostar no travesseiro já acabam referindo dor. Então esses já são sintomas de que realmente ali tem um processo infeccioso que está em andamento e que tem que ser feita uma limpeza, uma drenagem, sabe? E ver se é fungo, bacteriano. Aí é importante fazer um exame bem detalhado, ver que tipo de secreção se é uma secreção mais aguada, mais clarinha, se é uma secreção mais amarelada, se é uma secreção esverdeada. Tudo isso vai dando pistas de que tipo de fungo ou bactéria esteja aí. Além disso, claro, na clínica a gente tem assim vários equipamentos que a gente faz
uma videootoscopia, faz a drenagem, faz a aspiração, faz um exame detalhado, a gente faz os testes antialérgicos para ver se a pessoa não tem um eczema de contato ali, uma doença de pele no caso, né? Aí no caso já é a doutora Franciele que faz esses testes antialérgicos. E então a gente sim tem todo um trabalho para que possa preservar um dos órgãos de sentido mais importantes nosso, que é a nossa audição. Isso é muito importante. As pessoas normalmente só sentem o valor da audição quando realmente elas não estão bem. Elas dizem, nossa, como faz falta ter uma audição boa, né, nesse sentido. Então é importante também que as pessoas não deixem a coisa assim, achando que as coisas vai se resolver sozinha, sabe? Vão perdendo dias e dias, muitas vezes uma coisa que pode ser resolvido tranquilamente, né, Luan? Numa visita lá no médico, o médico já faz o diagnóstico, já faz a limpeza do ouvido, já faz um curativo, coloca uma pomada antifúngica, antialérgica, sabe, bacteriana, e a pessoa resolve seu problema. E toca o dia normal, não fica sofrendo em casa nesse sentido. Muito bem. Quero lembrar também, doutor, que o pessoal pode participar com a gente, né? Pode fazer a sua pergunta aí no 3383-3400, que é o nosso WhatsApp, ou através da live do Facebook também. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, para perguntar aqui para o doutor. Muito bem. A gente vai falar agora então sobre os aparelhos. Sim, só uma outra coisa assim, dizer que a gente tem notado também um aumento nessa época do ano, porque um dos órgãos do nosso equilíbrio, que é o labirinto, ele fica dentro do ouvido. E com esse aumento dessas infecções, da otites médias, otites externas, de uma maneira indireta, o labirinto ele também é afetado. Então a gente também tem notado um aumento do número de pessoas com labirintites, Lua. Então aquelas pessoas que têm tonturas, vertigens, mal-estar, sabe? Elas têm que pesquisar, porque às vezes o problema pode estar nessa área e não em outras áreas, achando que o problema está em outras áreas, não. Então a gente tem notado um aumento no número de pessoas assim que têm tonturas, vertigens, mal-estar, quando se levanta da cama, quando deita, às vezes com o próprio movimento piora, e muitas vezes a gente tem observado que isso tem acompanhado pessoas que têm algum problema no labirinto lá no ouvido. Então também essas pessoas têm que estar atentas, pessoas que têm isso aí também. Outro caso assim que a gente tem observado muito é a questão das rinites alérgicas, das alergias. Então as pessoas estão roncando muito. A gente nota assim que o número de pessoas que roncam também tem aumentado muito. Então, e isso causa muitas vezes levando uma apneia do sono, um problema de dessaturação da hemoglobina, problemas assim que pode afetar descompensar um diabetes, descompensar uma insuficiência cardíaca, descompensar uma pressão arterial que está bem tratada. Então essas pessoas que também têm esses transtornos de alergia, tipo irritação da pele, espiros, irritação na garganta, que não seja de origem infecciosa, tem que pesquisar, tem que fazer um teste para ver o que está causando essas alergias, porque às vezes não adianta você tratar só os sintomas se você não tratar a causa da alergia. Então é bem importante. Isso também vale para as crianças. As crianças que têm problema de adenoide, amígdalas, infecções, elas têm que ser investigadas nesse sentido. São duas vertentes que a gente sempre investiga. A questão das alergias nas crianças e adultos também, né? Ninguém está imune a isso. E a questão propriamente da imunidade das pessoas, que é outra coisa que a gente observa, que com os choques térmicos, tipo o ar-condicionado muito gelado, a pessoa sai do quente e vai para o frio, sai do frio vai para o quente, isso causa assim, uma baixa da imunidade da pessoa. E essa baixa da imunidade da pessoa também favorece ao favorecimento de infecções, crescimento de bactérias, fungos e vírus. Então, assim, o meu recado é que as pessoas assim estejam atentas a esses sintomas e não deixem piorar. Porque às vezes as pessoas acabam lá na frente desenvolvendo um quadro de pneumonia, sabe? Um quadro bem mais grave, porque não tratou uma coisa que era mais simples no início, que era só investigar e até assim para saber, né? Tem ali na clínica a doutora Franciele, que a doutora Franciele faz todos esses testes aí antialérgicos, aí não somente para ver a questão
de gramíneas, fungos, ácaros, mas também de produtos químicos, né? E ela também trata as doenças de pele também, então as pessoas que têm problema de pele, câncer de pele, manchas de pele também podem procurar ali na clínica, ela está atendendo, né? E vamos falar então agora sobre aparelhos auditivos, mas eu vou deixar para o fonoaudiólogo Lucas aqui, que ele entende mais de aparelho do que eu propriamente. Perfeito. Doutor, antes de passar ali para o doutor Lucas, eu queria saber algumas formas de prevenção. Como é que eu posso cuidar do meu ouvido, até mesmo quando eu for para tomar um banho de rio, ou até mesmo na higienização dela. Como é que eu... Perfeito. Acho que essa pergunta é bem importante assim, para a gente levar essa orientação para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, assim, o que eu sempre oriento as pessoas? Porque eu tenho, Lua, no consultório, pessoas que cada 6 meses tem que ir lá para fazer remoção de cera, limpeza do ouvido, no caso. Porque são pessoas que produzem cera em excesso, sabe? Isso é determinado geneticamente. Tem pessoas que vão me procurar lá cada 6 meses para fazer limpeza do ouvido, outras de ano em ano, tem pessoas de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, e tem pessoas que por esse problema de excesso de cera do ouvido não vão me procurar nunca, não vão me conhecer nunca, porque elas sempre produzem a quantidade exata que o ouvido precisa. Lembrando que a cera, ela não está ali só para complicar o ouvido, só para causar problema. A cera é um fator de proteção para o nosso ouvido. A cera, eu sempre comparo a cera no ouvido é como a lágrima para o olho, a saliva para a boca. Ela tem a função de proteção. Quando é em excesso é que é o problema, sabe? Então essas pessoas que já sabem que de tempo em tempo tem que fazer a remoção de cera no ouvido, do excesso de cera, eu sempre oriento elas a procurar ali por outubro, novembro, que são os meses antes da temporada do verão, que elas façam preventivamente essa limpeza. Porque daí quando chegar a estação do verão, que abrir temporada de piscina, praia, elas podem entrar na água, podem mergulhar, podem brincar na água sem problema, porque a água ela vai entrar no conduto auditivo e vai sair, não vai ter nada que segure ela lá dentro, sabe? Não vai ter uma sujeira, uma cera para ela se misturar e começar a gerar todo o processo inflamatório. Então essa limpeza preventiva de pessoas que sabem que tem o problema de excesso de cera é fundamental, sabe? Não esperar dar o problema para daí. Então, sempre outubro, novembro, essas pessoas eu oriento, chegou a época antes da temporada do verão, vamos fazer uma limpeza preventiva do ouvido, aí você vai estar liberado para mergulhar, fazer o que você quiser, não vai ter problema nenhum. Evitar o uso do cotonete, Lua, sabe? Isso é outra coisa importante. Estou falando do cotonete, mas digamos assim, esses outros produtos que eu citei, tem gente que estão sentindo muita coceira no ouvido e colocam tampa de caneta, chave de carro, palito, outras coisas. O que tiver na frente, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E naquela hora que eles colocam ali vai dar uma sensação agradável, mas depois não resolve problema nenhum. Então o cotonete, inclusive está escrito na caixinha do cotonete, é para limpar só a parte externa do ouvido, não é para introduzir lá dentro, porque ele tem aquela buchinha de algodão muito grossa. Então, com certeza, uma parte da cera, a maior parte da cera, inclusive, vai acabar sendo empurrada lá para frente, vai ficar socada lá contra o tímpano. Isso vai dar problema, vai fazer com que a pessoa venha antes no meu consultório. Eu sempre digo, as pessoas que usam cotonete vêm mais seguida comigo do que aquelas que não usam cotonete. Então, é importante ter isso. E cuidado na higienização também. As pessoas que trabalham em fábricas, que tem que usar os protetores auditivos, isso é importante também. Aqueles protetores auditivos, eles têm que ser limpados também, porque aquilo também, no momento que coloca aquilo, abafa o ouvido, sua o ouvido. Então essa prevenção aí é importante as pessoas terem. Em relação às alergias, deixar o ambiente aberto, ventilados, que entre o sol, sabe? O sol é importante, colocar aquelas roupas que ficaram lá no inverno guardadas, muito tempo, bota no sol para fazer uma esterilização. Continuar fazendo atividade física, isso é importante. Atividade física mantém o nosso corpo em funcionamento, mantém a imunidade alta. Então as pessoas têm que continuar tendo esses pequenos cuidados. Uma alimentação saudável também é importante para a imunidade. Mas em suma, em relação propriamente ao programa de hoje, ao ouvido, que as pessoas evitem assim de usar cotonete, esses corpos estranhos, tá? Façam essa prevenção, essa limpeza, né? Preventiva, que com certeza elas terão um verão bem agradável.
Muito bem, vamos falar então com o Lucas em relação aos aparelhos auditivos, né? Pedir que se apresente aí para os nossos ouvintes e vamos começar então essa parte da conversa de hoje. Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. É um prazer muito grande estar aqui trazendo informações e novidades para a comunidade de Espumoso e região. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que é os aparelhos auditivos. Em busca de conhecimentos, estive em São Paulo neste mês de dezembro, conhecendo as novas tecnologias que estão surgindo no mercado e os aparelhos auditivos estão em constante evolução. Esses aparelhos auditivos eles são modernos, são recarregáveis, eles têm uma autonomia muito grande, a capacidade da bateria dos aparelhos auditivos também está aumentando cada vez mais. E esses aparelhos auditivos eles vêm trazer uma qualidade sonora mais natural. Então, que as pessoas tenham um melhor reconhecimento e discriminação das palavras que foram ditas para ela. E os aparelhos auditivos também, eles trazem uma melhor compreensão em ambientes mais ruidosos, como por exemplo festa, restaurantes, que tem mais pessoas conversando ao mesmo tempo e a pessoa consegue localizar e discriminar bem essa informação. Muito bem. Tem uma comparação também que eu gosto sempre de perguntar, que com relação aos aparelhos, não é você usar qualquer um, você tem que ir conversar com um profissional, que o profissional vai identificar qual o melhor aparelho e como será a programação desse aparelho, né? Isso mesmo. Depois do exame de audiometria, aí já é detectado o nível, o grau de perda de audição e depois já é regulado um aparelho auditivo para essa pessoa, de acordo com a perda da audição que essa pessoa apresenta, né? Bom, eu tenho um familiar que ele tem problema auditivo, mas tem aquela questão lá, qual que é o nível, o grau? Existe um grau que eu consigo usar esse aparelho e que dá certo ou já não adianta mais o aparelho? O aparelho auditivo ele tem desde o grau leve até o grau profundo, né? Geralmente é indicado em todos os graus, é indicado o aparelho auditivo. Pode ser que o aparelho auditivo não vai ter um ganho muito alto em um grau elevado. Por exemplo, o grau profundo pode ser que a pessoa já não tenha a mesma discriminação sonora, né? Do que a pessoa que tem uma perda auditiva leve ou moderada. Mas que pode trazer uma diferença, um pouco de diferença, né? Um pouco de conforto para a pessoa, né? Claro, já traz uma grande diferença, um conforto muito muito bom para a pessoa, né? E que ela volte a escutar os sons da vida, como por exemplo os sons que ela deixou de usar por um longo tempo, né? A pessoa vai voltar a ouvir novamente, né? Só uma observação aqui, Lua, que eu recebo no consultório e às vezes as pessoas têm que cuidar assim, um certo tipo de preconceito. Porque eu recebo às vezes pessoas idosas de 80, 90 anos que os familiares me trazem, às vezes pessoas que estão mais no interior, do interior, vamos dizer assim, e daí as pessoas já chegam quase falando assim, doutor, eu tô trazendo aqui meu vovô aqui, ele está com um problema de audição e tal, mas é a idade, né? Está com 80, 90 anos, né? É a idade. E muitas vezes eu vou lá vou examinar o paciente e o paciente está com um tampão de cera no ouvido. É aquele paciente que está lá no interior, nunca fez uma limpeza de ouvido e assim, ó, e é muito interessante, até assim, é uma alegria de ver a felicidade que fica esse vovozinho, essa pessoa idosa, quando você consegue fazer uma limpeza do ouvido dele e ele volta a escutar. Então, assim, nem sempre pensam que uma pessoa de 80, 90 anos, ela perdeu a audição só por causa da idade, sabe? Não tenham isso. Primeiro, sempre verificam, dizem, olha, vamos olhar o ouvido. O vovô lá nunca fez uma limpeza do ouvido, sempre ficou lá no interior, lidando com pó, lidando na terra, pode ter se acumulado lá, sabe? Então, sempre antes, assim, de passar esse passo pro Lucas, fonoaudiólogo, sempre é importante fazer uma revisão no ouvido da pessoa, para ver se a pessoa não tem lá um tampão de cera
E muitas vezes você fazendo isso, você já deixa a pessoa assim, nossa, né? Em relação à perda auditiva, a recomendação hoje da Sociedade de Otorrinolaringologia é que quanto mais cedo você fizer a protetização da perda auditiva, melhor. Porque isso, as pesquisas mostram que isso melhora muito a parte cognitiva da pessoa, ou seja, a parte da memória, a parte da conversação da pessoa. As perdas auditivas, muitas vezes estão acompanhadas com problemas de demência, problema de memória, Alzheimer. Isso a 95%, a última vez que eu li um artigo, das doenças de perda de memória, demência, estavam associadas com perdas auditivas. Então, isso é muito importante que as pessoas façam essa precaução de melhorar a sua audição, normalizar a sua audição, para justamente evitar de chegar nesse ponto de ter perda. Porque a pessoa que ela não escuta bem, ela não consegue se comunicar bem com as pessoas. Ela muitas vezes vai se afastando de ambientes barulhentos, ela vai se isolando. E aí, muitas vezes, entra num quadro de ansiedade, depressão, porque ela não vai entender o que os outros falam. Aí, se a pessoa está falando lá de cola e ela entender bola, é totalmente diferente. O nosso cérebro, nesse sentido, ele está muito ligado com o que ele escuta e entende. Sabe? Se a pessoa entender que estão falando, nós aqui estamos falando de bola, todo o nosso cérebro vai fazer o entendimento de bola, que é uma coisa redonda, usada para jogar futebol, etc. Se ele entender cola, todo o nosso contexto vai se voltar para a cola. Qual é a cola melhor? Cola disso, cola daquilo. Então, a discriminação, saber se entendeu cola, bola, uva, lua, 2, 12, 3, 13, é muito importante, sabe? O nosso entendimento do nosso cérebro muda tudo. Então, as pessoas que, como elas sabem que muitas vezes elas não vão entender a palavra certa, que eles vão estar falando de bola e ela entendeu cola, ela nem entra no assunto, ela fica isolada. Ela no máximo ela fica junto aí, dá risada, acompanha os outros, mas sem saber exatamente do que os outros estão falando. Isso é muito ruim para a memória das pessoas, sabe? Isso antecipa muito um quadro de demência, um quadro de perda de memória. Isso até eu acho que o Lucas tem mais detalhes, né, Lucas? Sim. E agora nós estamos recebendo bastante pacientes com zumbido, que é aquele barulho no ouvido que as pessoas escutam. E os aparelhos agora mais modernos, eles já têm esse gerador de som. Esse gerador de som, ele vai mascarar o zumbido. Vai ser um som natural, como ondas, mar, cachoeira. De acordo com a intensidade do zumbido que o paciente apresenta, esse som ele vai acabar mascarando esse zumbido que o paciente apresenta, né? Teve pacientes, por exemplo, que já usaram aparelhos auditivos por mais de 2 meses e sumiu completamente o zumbido. E também muitos pacientes relatavam que sentiam muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça poderia ser alguma causa que estava relacionada com a audição. Começaram a usar o aparelho auditivo e não sentiram mais essa dor de cabeça, né? Então é um tema muito importante. O que eu falo sempre também para os meus pacientes, assim, os aparelhos auditivos, eles têm que dar conforto para o paciente. O paciente ele tem que usar o aparelho auditivo e ele tem que se sentir confortável, porque como o aparelho auditivo, a gente comparando com óculos, que a pessoa coloca de manhã e vai tirar à noite, ele tem que ser agradável ao ouvido. Ele não pode o aparelho ficar brigando com o ouvido. Eles têm que trabalhar em sintonia, ou seja, o ouvido tem que se acostumar com o aparelho e o aparelho se acostumar com o ouvido. Então esse conforto auditivo é que vai fazer com que as pessoas realmente usem. Porque ninguém vai ficar usando um aparelho que fica o dia inteiro buzinando no ouvido, não tem uma qualidade boa do ouvido, né? E eu sempre digo assim, eu digo que o melhor aparelho auditivo é aquele que consegue melhor imitar o ouvido natural, sabe? Esse é o melhor aparelho, aquele que consegue melhor imitar a audição natural da pessoa, porque isso é que vai dar esse conforto, né? E esses aparelhos modernos, que nem o Lucas falou, que tiram o zumbido, isso é muito importante, porque eu tenho muitos pacientes que se queixam de, além da perda auditiva, que tem zumbido, chiado, uma cigarra dentro do ouvido, e eles escutam principalmente à noite, quando está em silêncio. Durante o dia tem outros barulhos, outros sons, aí ele fica
mascarado no meio, mas chega à noite, a pessoa deita na cama e fica aquele zumbido, aquele chiado, aquele grilo, cada pessoa percebe de um jeito, então é muito importante que as pessoas estejam atentos para isso. E nós temos as frequências graves, que são os sons da fala, e nós temos as frequências agudas, que são esses sons bem mais finos, tipo som de telefone, campainha, alarme. E esses aparelhos mais modernos, se a pessoa tiver a audição preservada nas frequências graves, mas tiver uma alteração, uma perda de audição já nas frequências agudas, ele vai conseguir recuperar essas frequências que já estão com alteração. E isso já pode trazer uma grande diferença para a pessoa, né? Perfeito. E sempre, claro, procurar um profissional. Sem dúvida. A gente, inclusive, quer aproveitar aqui, eu, o Lucas, toda a equipe lá da Clínica Mânica, agradecer aos nossos clientes do ano passado, Lu, porque a gente, assim, teve uma distinção que nos honrou muito, na verdade. De todo o estado, as 20 clínicas que mais venderam aparelhos auditivos, uma das clínicas foi a nossa clínica. A gente ganhou uma distinção, um troféu, inclusive esse curso que o Lucas foi fazer em São Paulo lá, também foi em função disso, então, e foi uma das, praticamente, eu acho umas 2, 3 só clínicas do interior, a maioria sempre é de capital e coisa e tal, então, para nós, assim, nos honrou muito, mostrou realmente, assim, o prestígio e a credibilidade, né? E também isso é importante porque as pessoas, não é só o ato de comprar o aparelho, mas elas têm que ter assistência técnica, tem que ter garantia, sabe? É como se você vai comprar um carro, você compra um carro já pensando, tá, mas onde é que está a assistência técnica quando eu precisar, quando tal, eu não vou ter que me deslocar para muitos lugares, porque a maioria das pessoas que usam aparelhos auditivos são pessoas idosas, que dependem de outra pessoa para fazer o transporte, né? Então, é muito importante que as pessoas também observem isso, a questão da segurança, a questão da assistência técnica, a questão da garantia. E além da qualidade do atendimento, né? Sem dúvida. Como é feito pela Clínica Mânica. Para a gente trazer, então, para os nossos ouvintes, talvez que estão escutando o senhor, escutando o Lucas agora, onde fica a Clínica Mânica? Então, a Clínica Mânica, nós já estamos aqui no mercado, já praticamente, eu vim para cá em 96, 97, olha, já vai fazer 30 anos praticamente que a gente está aí no mercado, né? Então a Clínica Mânica, ela funciona, nós temos aqui, temos em Não Me Toque e temos em Soledade também. Ela funciona aqui na frente do Hospital São Sebastião, né? Então para as pessoas que querem fazer uma consulta, né? É consulta com hora agendada. Eu vou passar o celular, que é o WhatsApp também, né? Que é o 99 626 39 41. E a Clínica Mânica, ela não conta só, ela conta comigo como profissional de otorrino, que já está aqui no mercado. A gente tem feito, inclusive a gente tem feito agora nessa época, é a época de férias das crianças, daí as famílias, os pais querem resolver, tem feito muita cirurgia de adenoide, amígdalas, septo. Nas férias a gente trabalha bastante, na verdade, né? Mas conta também com a doutora Franciele Mânica, né? Que atende na área de doenças de cabelo, unhas, peles, na área da dermatoestética e também, assim, problemas de manchas na pele, problema de lesões na pele. A gente sabe que o verão, o sol quente, traz muitas micoses na pele e também câncer de pele. Pessoas que têm a pele clara, fiquem atentos àquelas manchas que aparecem na pele, lesões, né? E façam uma consulta lá com a doutora Franciele Mânica. E o Lucas Mânica, né? Que atua na área da fonoaudiologia, a parte de audiometria e também é especialista na área de aparelhos auditivos, né? Isso, aproveitando agora, a Clínica Mânica está oferecendo exames de audiometria e testes de aparelhos auditivos de forma gratuita. Então, quem quiser agendar a sua consulta, agenda pelo telefone 99626 3941. Essa é uma maneira que a gente encontrou de também retribuir todo o carinho, né, e o prestígio dos nossos clientes. Então a gente também, baseado nessa parceria que a gente tem o Lucas tem com as empresas de aparelhos auditivos, a gente está assim oferecendo essa facilidade, né, das pessoas irem lá fazer o teste de audiometria, fazer um teste sem compromisso. Perfeito. Então,
Daí o recado, pessoal, procurar sempre, né, uma ajuda profissional, procurar a Clínica Mânica, que vai trazer, vai auxiliar, vai ter um bom atendimento e também um pós, né, um pós para você ficar sempre em segurança com o seu aparelho auditivo. Isso é muito importante, porque assim as pessoas elas estão fazendo um investimento, e muitas vezes um investimento significativo. Então é importante que elas tenham essa segurança da assistência técnica, saber que o profissional vai estar ali quando ele precisar, fora de hora, a garantia, né, tudo isso é muito importante, porque às vezes a pessoa compra um aparelho de um lugar que depois, normalmente, quando vai precisar, não vai encontrar mais o profissional para fazer o que precisa ser feito. E na clínica é importante também que a gente faça todo o processo do início ao fim também. Então a gente sabe que muitas vezes a dificuldade de locomoção das pessoas idosas, então as pessoas indo até ali na Clínica Mânica, elas já fazem aquele processo de olhar o ouvido, ver se tem alguma sujeirinha, alguma cera, e muitas vezes, Lua, só nisso já resolve seu problema. Muitas vezes não é que todas as pessoas vão ter que passar lá para o aparelho auditivo, não. A imensa maioria é resolvida nessa etapa, da simples tratamento de alguma infecção do ouvido, uma limpeza do ouvido, e aquelas que realmente necessitar dos trabalhos do Lucas ali na área de audiometria e teste de aparelho são encaminhados para ele na hora também. Isso é muito importante, porque as pessoas, quando elas vêm do interior, pessoas mais idosas, elas fazem uma viagem e gostam de resolver o problema, sabe? Fazer tudo de uma vez só, até para não incomodar muitas vezes os filhos, netos, tirar eles do trabalho. Então essa facilidade e comodidade é bem importante. Perfeito. Nosso tempo está curtíssimo, né? Mas qualquer dúvida também, o pessoal pode entrar em contato com o doutor, entrar em contato com a clínica. Obrigado pela participação de vocês. Se tiver mais alguma coisa para destacar também, fique à vontade. Obrigado, Luan. Fico muito agradecido por falar sobre esse tema muito importante. Eu também, Luan. Eu agradeço você. Um abraço para o Adriano Lima, especialmente para todos os ouvintes da Rádio Planetário, né? Dizer que a gente ficou muito feliz de contar com a participação de todos os nossos clientes o ano passado. Foi uma alegria e a gente espera contar novamente esse ano. Estamos aí para poder prestar um serviço de saúde pública a toda a comunidade. Perfeito. Então, conversando com o Dr. Mânica e também com o Dr. Lucas com relação a problemas, né, que pode ocorrer aí na audição e também sobre aparelhos auditivos aqui no Giro da Notícia. É mais notícia. É mais informação. Rádio Planetário. Nas lojas Mazan você encontra tudo o que precisa para transformar sua casa em um verdadeiro lar. Móveis confortáveis, eletrodomésticos modernos, materiais de construção de qualidade e até produtos para irrigação e para a atividade leiteira. O profissional da construção civil também encontra máquinas e ferramentas para trabalhar com eficiência. E se a sua ideia é construir, venha conhecer o projeto Casa Pronta das Lojas Mazan. Lojas Mazan, onde você encontra tudo o que precisa, com um toque especial da nossa proximidade. Lojas Mazan, a melhor opção. Cada detalhe faz toda a diferença. Na Agro Direto, oferecemos mais que produtos e serviços de qualidade, mais que confiança e seriedade. Aqui você encontra uma ampla linha de insumos agrícolas, máquinas para plantio, pulverizadores e discos. Somos sinônimos de mais produtividade e estamos juntos com você do plantio à colheita, sempre em busca dos melhores resultados. Somos Agro, somos do Agro. Somos a Agro Direto e seguimos juntos nessa jornada. Agro Direto, orientando bem para colher mais. Amor, o bom não dá no bailão. Convite para a festa. A comunidade de Volta Alegre Espumoso convida todos para a sua tradicional festa do seu padroeiro São Sebastião, a realizar-se domingo, dia 19 de janeiro. Programação: 10h30 missa, ao meio-dia churrasco, galetos, cucas, pães e salada diversas e bem montada copa. À tarde, reunião dançante com o musical Só Bailão. Você é nosso convidado. Participe!
Comece o ano com proteção e muita economia. Semana do Protetor e Bronzeador Farmácia Ramos. Descontos incríveis nos protetores corporais e faciais, bronzeadores, autobronzeadores e pó-sol. Tudo para você garantir proteção e aquela cor maravilhosa da estação. Semana do Protetor e Bronzeador Farmácia Ramos. É pra levar e economizar. Chama no WhatsApp e aproveite. 999570306. Na Ângelo Macalós Centro, em Espumoso. Vem cá, você sabia que separar finanças pessoais das contas da empresa é fundamental para o sucesso de todo o negócio? Para isso, conte com o cartão Sicredi Visa Empresarial para organizar melhor as finanças do seu negócio e ainda ter uma série de benefícios exclusivos como proteção de preço, garantia estendida gratuita e pontos a cada compra. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, para você e para a sua empresa. Consulte condições, abra sua conta e peça seu cartão. Se é manchete, você ouve aqui. Rádio Planetário. Você sabia que na Câmara de Vereadores tramitam os principais projetos que definem o futuro do nosso município? Eles precisam da votação favorável da maioria dos vereadores para que consigam sair do papel e virar realidade. Acompanhe nossas sessões presencialmente ou ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores. O governo do estado lançou o projeto Ser Mulher RS. O programa prevê a abertura de serviços especializados de referência à saúde da mulher, que vão começar por 6 municípios. A meta é atender as principais demandas em ginecologia, fortalecendo o cuidado especializado onde ele é mais necessário. Cuidar das pessoas é contribuir com a reconstrução gaúcha. Plano Rio Grande. Todos nós por todos nós. Governo do Rio Grande do Sul. Voltamos a apresentar Giro da Notícia. Oito horas e 59 minutos, a gente está de volta com o Giro da Notícia, o último bloco, um bloquinho mais curto, né, só para a gente finalizar o programa aqui, trazendo mais informações para você que está conectado e ligado na programação da Rádio Planetário. A gente traz o esporte em destaque, o Giro do Placar, o esporte no estado, vamos acompanhar. E nós começamos pela Copa São Paulo. O Grêmio garantiu classificação antecipada à segunda fase a partir do triunfo por 1-0 sobre o Porto Vitória na segunda rodada. O time, que está na liderança do Grupo 21, voltará a campo no sábado contra o Atlético Guaratinguetá para se manter na primeira colocação. O Inter entrará em campo nesta sexta-feira, na última rodada, diante do Flamengo de São Paulo, mas não tem mais chances de classificação. No futebol internacional, destaque para a Supercopa da Espanha. Real Madrid e Mallorca disputam hoje a vaga à decisão. A bola rola a partir das 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Quem passar vai decidir a taça contra o Barcelona. Adriano Vila. Fala, Adriano Vila, bom dia. Vamos trazer aqui as informações do esporte. Vem aí o Campeonato Municipal de Futebol Society de Alto Alegre. É o Departamento de Esportes do município de Alto Alegre, através do diretor Wagner Piovesan, comunica às equipes interessadas em disputar o Campeonato Municipal de Futebol Society, que haverá uma reunião hoje, quinta-feira, dia 9, a partir das 19h30, na sala do SMEC, com entrega de fichas. Na oportunidade, irão definir o regulamento e o formato da competição. O campeonato contará com 3 categorias, principal, veterano e feminino, e serão apenas com atletas do município, com jogos acontecendo aos sábados à noite. A previsão de início é para a primeira quinzena do mês de fevereiro, após o processo de licitação de arbitragem. A expectativa é de um bom número de equipes participantes. Portanto, em fevereiro, teremos em Alto Alegre o Campeonato Municipal de Futebol Society. Com informações do esporte para os ouvintes, falou Adriano Vila. Obrigado, Adriano Vila. As informações do esporte também aqui no Giro da Notícia são 9:01. O giro que vai ficando por aqui para Tua Agro, Hospital Notre Dame em São Sebastião, Plante Bem, Dr. Rubem Gislene,
Também Matec Segurança Eletrônica, SLC Máquinas, Telemedicina Plantão, Unimed, Farmácia Ramos, Loja Pandi, CBNet Telecom, Agrodireto, Sicredi, Sementes Ros, Loja Rede Sul, e também com a gente nós temos o oferecimento do Dr. Mauro Costa, médico urologista e especialista no tratamento de doenças do aparelho urinário masculino e feminino. Atendimentos, Clínica Neon em Espumoso e na Ciemp em Ibirubá. Um grande abraço para você, o Giro de hoje vai ficando por aqui. Acesse o site radioplanetário.com, te mantém informado com as principais notícias que são destaque na região. E a gente atualiza para você também o que rolou no Giro da Notícia. Você pode conferir também nas nossas redes sociais. Vem aí o Show da Manhã com ele, o Delmar Espíndola. Amanhã a gente se encontra novamente às 7 horas aqui com o Giro. Um grande abraço, até mais. Rádio Planetário. Credibilidade na notícia. Na notícia. Planetário. Vi brotar da terra o grão fruto do meu esmero, que de sol a sol com garra consegui colher.